Olá pessoal, aqui do canal Empreendedores do Campo, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e um assunto que talvez você nunca viu ninguém falar na internet, certo? E eu quero muito que você, quando assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, né? Divulgue esse conteúdo para que mais produtores, para que mais pessoas, técnicos, enfim, tenham acesso a esse conteúdo e possam trabalhar da melhor forma possível com os produtores. Bom, como sempre eu tenho minha colinha aqui para trazer o conteúdo para vocês da melhor forma possível. E o assunto é aposentadoria na produção de leite. Olha que assunto interessante. Você que é produtor de leite, tá aí com os seus 40, 50 anos, 55 anos e tá pensando, eu vou parar de produzir leite daqui a um tempo. Você que é jovem, que está na propriedade dos teus pais e eles querem parar de produzir leite daqui a um tempo. Você que é técnico de uma cooperativa, de um laticínio, enfim, né, e está dando assistência para essa propriedade, você já parou para pensar nesse assunto? Né? Nós vamos pegar aqui um exemplo de propriedade que não vai ter sucessão, certo? Porque quando tem sucessão, geralmente quando o produtor vai parar de trabalhar, quem assume é o filho, ou já tem um trabalho conjunto, né? Ou essa passada de bastão, como a gente chama, né? Ela vai acontecendo aos poucos. Mas quando a gente não tem um filho para dar sequência na atividade, o que acontece? O produtor, quando vai se aposentar, né, ou ele para com a produção de leite e passa para uma outra coisa, como a produção de grãos, por exemplo, ou ele acaba arrendando a terra, ou ele acaba vendendo a sua área de terra, ou ainda acaba saindo da propriedade, vai morar na cidade e acaba deixando a propriedade abandonada. Então nós temos várias situações que podem acontecer, vários finais para essa história que podem acontecer. Nós vamos se ater aqui a uma propriedade, né, aonde os filhos já saíram, enfim, não tem um filho que vai dar continuidade, que é a grande maioria delas, e a partir daí nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, eu vou contar duas historinhas aqui de duas propriedades. Nós temos a propriedade 1, que é o Vanderlei, vou usar eu como exemplo, né? Que está lá com seus 50 e poucos anos de idade na propriedade de leite. E ele está pensando em se aposentar, né? Então o que ele está fazendo? Ele está organizando a propriedade dele, né? Para que ela trabalhe mesmo sem ele precisar estar lá, porque ele tem várias opções do que ele pode fazer. Ele pode vender a propriedade fechada, porteira fechada, ele pode pagar um funcionário, ele pode fazer parceria com alguém, coisa que é muito raro de acontecer, né? Ou ele pode então vender os animais e tal, né, da propriedade. Mas ele quer que a propriedade dele tenha continuidade. Afinal, o Vanderlei passou a vida inteira trabalhando naquela propriedade, né? E ele quer que aquela propriedade se perpetue, ou seja, todo o trabalho da vida dele, ele quer que continue. Então, o que ele está fazendo? Ele está organizando a propriedade dele, né? Ele está, nesses anos, quer se aposentar em 5 anos, então ele vai fazer a manutenção dos equipamentos, ele vai fazer a manutenção das instalações, ele vai trabalhar a genética do gado dele, né? E daqui a 5 anos ele vai parar de trabalhar. E a opção que ele quer é vender a propriedade de porteira fechada para que ele veja depois que aquela propriedade vai continuar produzindo e ele possa ter uma vida boa. Então ele vai vender a propriedade, ele vai morar na cidade, por exemplo, né? Coisa que muita gente faz. Né? Ele possa comprar uma casa boa, bem localizada e não precise mais se preocupar com dinheiro, com contas, enfim. Ele vai se aposentar, ele vai ter uma boa moradia, ele vai ter o dinheiro que ele quer, né? E ele vai ter uma reserva para casos que ele precise, casos de saúde, enfim. Esse é o produtor 1, o produtor Vanderlei. Aí nós temos o produtor 2, que é um produtor anônimo aí, tá?
que é um produtor que vai se aposentar daqui a 3, 5 anos. E o que ele fala para as pessoas? Não, eu não vou mais investir no leite porque eu vou parar daqui a 3 anos quando eu for me aposentar. Então não adianta mais. Então o que está acontecendo na propriedade dele? Ele não está mais investindo em genética, ou seja, ele está colocando qualquer inseminação nas vacas, ou ele tem um touro para não gastar mais dinheiro. Ele não está mais cuidando do pasto, ele não está mais cuidando dos equipamentos, ele não está mais cuidando do galpão. O galpão já está velho, já está começando a ter goteira, já está apodrecendo uma coisa aqui, caindo uma coisa lá, né? A pastagem dele está degradando, a terra dele está degradando, ele não está mais plantando bem, não está mais recuperando o solo, né? Não está mais se preocupando com erosão, porque afinal ele vai parar igual de produzir e não adianta mais investir dinheiro. O que vai acontecer com esse produtor? Provavelmente a propriedade dele, quando ele resolver parar, ela vai estar sucateada, né? Os equipamentos dele vão estar velhos, vão estar sem manutenção, o galpão dele vai estar caindo, né? As vacas dele já não vão mais ter genética, né? Já vai estar com as vacas praticamente secas, já não vai mais inseminar, ou seja, ele já não vai mais cuidar de nada, né? O que vai acontecer? Ele vai vender as vacas para o açougue, ele vai vender algum equipamento que ainda esteja em uso e o restante da propriedade vai ficar aí. Como a gente vê muito andando pelo interior, né, da região que eu moro, da região que eu morava, do estado, né, de outros estados que a gente visitou também já, que é muita propriedade abandonada. Ou seja, o produtor vende aquilo que ele pode vender, né, pega o dinheirinho que ele conseguiu juntar durante a vida dele e vai comprar uma casinha na cidade, às vezes num bairro afastado, né, numa vila, enfim. O que ele vendeu na propriedade, ele ainda precisa pagar contas da propriedade, né? E ele não vai ter aquela vida depois da aposentadoria segura que ele queria ter. Ele, muitas vezes, ele vai precisar trabalhar ainda em alguma coisa para ter um dinheirinho extra para conseguir viver razoável bem. E a propriedade dele, né, ou ela vai ser vendida para alguém que vai tirar tudo e vai fazer lavoura, né, para um grande produtor, ou muitas vezes ele acaba arrendando a propriedade, as partes que dá para plantar, e o restante vai acabar caindo, né, vai acabar criando capoeira, e aí com o passar do tempo aquela terra vai desvalorizando cada vez mais. O pior não é a parte financeira. Isso eu sempre falo quando fazia as palestras, né, sobre sucessão rural. Agora está tudo meio parado por causa da pandemia. Esperamos que logo a gente volte. Sempre falava isso. A pior coisa é ver todo o trabalho que o produtor teve durante toda a vida dele se acabar. Simplesmente se acabar, né? A vida inteira ele trabalhou, lutou, suou para construir um galpão, para construir uma casa, para fazer a propriedade dele. E aí de uma hora para outra, aquilo tudo vai se deteriorando. Isso a gente vê muito pelo interior. E eu sempre tenho um sentimento, me dá muito dó ver isso, né? E eu sempre tento me colocar no lugar do produtor, porque certamente o produtor também sente isso, né? Que todo aquele trabalho que ele teve, ele vai acabar se perdendo, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos dois tipos de aposentadoria. O primeiro caso, né, é a aposentadoria planejada, onde o produtor quer se aposentar, vai se aposentar, ele vai planejar a propriedade dele para que a propriedade dele esteja redondinha, funcionando, que ela tenha valor e que ele possa vender a propriedade para uma outra pessoa assumir, né, e continuar o trabalho dele. E nós temos a segunda aposentadoria, que seria a chamada aposentadoria forçada, né, que pode acontecer por idade, nesse caso do exemplo que eu dei, ou que pode acontecer por uma questão de saúde, onde o produtor, né, ele ou a esposa, enfim, não consegue mais trabalhar, eles acabam vendendo porque eles não têm mão de obra, eles não conseguem trabalhar. Então, ou porque se aposenta, né, e não quer mais trabalhar. Então, a primeira é a planejada e a segunda é a chamada aposentadoria forçada. Bom, como você
pode ser planejar para que você não perca dinheiro ou não perca o seu tempo de vida trabalhando numa coisa que depois vai valer pouco. Como você pode se planejar para você ser o exemplo 1 da história 1 e não ser o exemplo 2? Então, eu tenho aqui 3 passos, 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, é definir os objetivos que você tem, né? O meu objetivo, ele é me aposentar com tal idade, né? E até lá, eu vou organizar a minha propriedade, né? Para que eu saiba que naquele momento eu vou parar. Naquele momento eu tenho uma ideia de quanto eu vou receber pela minha propriedade e eu também tenho uma ideia de quanto dinheiro eu vou precisar para, por exemplo, comprar aquela casa na cidade que eu quero e quanto dinheiro eu vou precisar, quero ter guardado para não precisar me preocupar depois, durante a minha aposentadoria. Então são 3 coisas que você tem que se preocupar. Quando parar, né, o que você vai fazer, aonde você vai morar, como você quer viver e quanto dinheiro você vai precisar para isso. É chato falar isso. Eu vou planejar a minha propriedade para me aposentar. Mas essa é vamos dizer assim, a linha do tempo de todo mundo, né? Tem muito produtor que passa a vida inteira só se preocupando com o hoje, né? E ele não se preocupa com o futuro e quando chega lá no futuro, ele acaba passando por muitas dificuldades. Passo número 2 seria juntar pessoas certas. Isso também é muito importante, né? E aí entra o filho para ajudar nisso. Se não tem sucessão, pelo menos para ajudar nesse planejamento de aposentadoria. Entra um técnico, tanto técnico de uma cooperativa, um técnico particular, o técnico do laticínio, né? Para ajudar nesse processo, para direcionar o produtor, para explicar para ele, para auxiliar ele e parte também da importância do produtor saber disso e da importância para esse técnico também auxiliar ele, né? E nós temos que saber o que vai acontecer com a propriedade. Ou vai ter uma venda ou vai ter uma sucessão. Tem muitos exemplos, eu gosto muito de assistir vídeos da Alemanha, por exemplo, onde lá existe uma organização, não sei se ela é particular ou se ela é governamental, que ajuda a juntar os jovens que querem trabalhar no campo com os produtores que estão entregando a propriedade deles, né? E essa organização ela seleciona o jovem que quer trabalhar numa propriedade parecida com aquela, ela acaba unindo os dois, né? Então, ao invés desse produtor vender, ao invés dele vender a propriedade, ele acaba pegando um jovem desses para assumir a propriedade, né? Ele entrega uma porcentagem para esse casal, esse jovem, ou eles fazem um negócio de compra futura. Então o jovem vai trabalhando e vai comprando aos poucos essa propriedade. Isso no Brasil eu ainda não vi acontecer, né? Isso seria algo bem legal de se fazer, mas eu sei que é muito difícil, né, ter esse tipo de negócio. Mas enfim, é uma opção, né? É uma opção que poderia ser trabalhada. Ou você ter alguém que vai comprar essa propriedade, né? Então a gente tem 3 passos ali, ou o sucessor, ou uma parceria dessas, como eu expliquei, ou uma venda. E aí nós temos que buscar valorizar a propriedade ao máximo, ou seja, né, aqui eu não estou falando de propriedade com muita instalação, aquilo que vem à cabeça de vocês, um grande confinamento de vacas com um monte de maquinário. Não, aqui eu estou falando de uma propriedade organizada. Pode ser uma propriedade simples, mas que tenha um pasto bonito rodando, né, que tenha as instalações, mesmo que sejam antigas, bem cuidadas, porque às vezes a gente vê muito por aí, caiu uma telha ali no meio, o pessoal deixa. Aí vai caindo uma telha, vai apodrecendo uma ripa, vai caindo outra, e quando vê cai um pedaço do galpão e aquilo fica e vai indo, né? Isso vai desvalorizando a propriedade. Então, buscar a valorização máxima. Então, nesse final, você tem que trabalhar para deixar a tua propriedade perfeita, para que no momento que alguém vá comprar ela, ele chegue lá e diga: nossa, essa propriedade está perfeita, é só continuar trabalhando. E não para que alguém chegue e diga: nossa, para eu comprar isso aqui,
eu vou ter que reformar o pasto, eu vou ter que reformar o galpão, eu vou ter que comprar a vaca, eu vou ter que mudar tudo. Então, às vezes, é um investimento que não só requer dinheiro, mas que requer tempo, né? Que requer trabalho. E isso, muitas vezes, as pessoas que buscam uma propriedade, elas não querem. Elas gostariam de pegar algo pronto. E quando tem algo pronto, com certeza, isso tem um valor muito maior. Tanto em cima do que tem, né? De animais, instalações, equipamentos, como também a própria valorização da terra. Se você tem uma terra degradada, ela vale uma coisa. Agora, se você tem uma terra que produz bastante, que tem uma pastagem bonita, ela vale outra coisa. É uma terra que traz retorno, que tem produção, né? Então, tornar a propriedade excelente, ter um bom rebanho, ter equipamentos, instalações bem mantidos e também uma boa relação com fornecedor e comprador. No caso do leite, uma boa relação com as empresas que vendem os insumos para a propriedade e uma boa relação com o laticínio também, né? Porque geralmente quando esses negócios têm confiança no produtor, é na propriedade em si, né? Quando um outro adquire, quando um outro compra, essa boa relação ela continua, então facilita muito para quem vai comprar essa propriedade. Então são algumas coisas que a gente precisa pensar. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu li um artigo dos Estados Unidos, né, que fala sobre isso. E eu puxei para a realidade que eu vi quando eu trabalhava em laticínio e fazia assistência técnica. E muitos produtores, muitos, a gente ia lá e dizia: ah, por que você não aumenta um pouco a tua produção? Ah, você tem uma área lá que você poderia tirar as capoeiras que tem lá e fazer uma pastagem, né? Ou você poderia trabalhar na melhoramento genético. E o pessoal respondia: não, eu vou trabalhar com leite ainda 2 anos e aí eu vou parar, né? Outros, quando entrou a normativa, eles disseram: não, se eu tenho que fazer tudo isso, eu vou parar de produzir leite, né? Então eram pessoas que não tinham perspectiva de continuar e estavam na situação do exemplo 2, né? Eu vou deixar andar até o dia que eu me aposentar, eu paro. Então a perspectiva deles é continuar trabalhando da forma que dá, quando se aposenta, larga tudo, só que eles não pensam o valor que a propriedade vai ter. Ou seja, eles só pensam no momento de parar. Eles não pensam que... Coloquem isso na sua cabeça. Você trabalhou a vida inteira dentro de uma propriedade, construiu tudo aquilo, e ao invés da pessoa pensar: não, eu vou continuar trabalhando para que na hora que eu pare eu tenha um valor, eu tenho uma empresa, uma propriedade bem estruturada que todo mundo queira comprar, né? E eu ganhe por isso, e todo o meu trabalho de vida seja reconhecido. Aí a pessoa no final ela acaba abrindo, largando mão, como a gente diz, né? E acaba deixando as coisas acontecerem. E no momento que ela para, ela simplesmente ela vai deixar toda a vida dela, né, de construção daquela propriedade ali, né, ficando em capoeira, caindo, enfim, ou tendo um valor pequeno em relação ao valor que ela poderia ter se ela tivesse cuidado até o fim. Então, essa reflexão desse vídeo, ela vale para você que é produtor, né, que está próximo de se aposentar. Ela vale para você que é filho de agricultor, que não está na propriedade, que não vai seguir, orientar os seus pais. E ela vale para você que é técnico, que auxilia o produtor, que está lá na propriedade do produtor, também fazer ele lembrar disso, que a propriedade dele tem valor se ele cuidar dela até o momento em que ele vai vender ou vai entregar para outro. Agora, se ele não cuidar, o valor vai cair e ele vai estar perdendo dinheiro e vai estar perdendo o trabalho de uma vida inteira por causa disso. Então eu gostaria muito que você, como eu disse no início, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou sobre esse assunto. Não é apenas um vídeo, é quase uma aula, né? Uma ótima reflexão que a gente fez por aqui. Fique ligado aqui no canal que vem muito assunto legal para você que é da agricultura, para você que é produtor rural, né, refletir e colocar em prática na sua propriedade. Um abraço para você e até o próximo vídeo.